Olá, bem-vindos ao canal do Centro Dao. Dentro dos ensinamentos orientais, tem um ensinamento muito em moda hoje em dia, que é o Wu Wei, a não ação, que é um ensinamento taoísta do deixar fluir. Ele tem chamado muita atenção das pessoas, porque é um ensinamento que mostra uma imagem como a água e um obstáculo na sua frente, como uma montanha, né? Um desafio, um problema. Como que a água vai enfrentar esse problema? Ela não bate de frente, ela não se desgasta, mas ela contorna e segue fluindo. Isso é muito atraente porque na nossa vida a gente tem um monte de blocos na nossa frente, né? Um monte de problema nas nossas relações pessoais, no nosso trabalho, desafios de vida, as pressões externas e a nossa própria problemática interna, o gerenciamento das emoções. E realmente, quanto mais a gente lida com as coisas como algo concreto e você bate de frente, mais você se desgasta e parece que nos afasta da solução do problema, porque parece que esse tipo de comportamento gera mais problemas do que você simplesmente contornar e seguir como a água. É um ensinamento que nos parece traz um frescor. Porém, quando a gente tenta implementar isso na prática, parece que não funciona muito bem, né? Então, por que que será? Será que é um ensinamento que funcionava muito bem naqueles tempos antigos, onde não tinha todos os problemas de hoje em dia? Ou será que serve para algumas pessoas? Para mim, não. Então, se a gente investigar isso, eu acho que a gente consegue chegar numa solução. Esse é um ensinamento que não é próprio só do taoísmo, mas essa ideia de você deixar fluir, de não enfrentar de frente, faz parte, por exemplo, do estoicismo, que é da filosofia grega, mas também está muito em moda hoje em dia, né? Então, essa ideia de que existe a força da natureza, existe uma ordem da natureza, e a ideia é a gente se adaptar a isso, porque não vai funcionar a gente tentar implementar os nossos desejos em e não estão em conformidade com as coisas como elas são. Então a gente se adapta ao modo de fluir das coisas. E é aquela ideia de você saber onde que é a linha que divide aquilo que está dentro das suas condições fazer e aquilo que está fora das suas condições, que por mais que você faça um esforço, você não vai conseguir interferir. Então, aquilo que é inevitável, que está fora da linha do que você pode fazer, você não luta contra. Você relaxa e deixa, porque não tem mesmo o que fazer. Mas você procura investir naquilo que está dentro do seu domínio de controle. Então, de certa forma, são ensinamentos análogos. E o taoísmo traz isso de uma forma muito poética, né? Embora esses ensinamentos pareçam muito bonitos, né? A gente tem que tirar o romantismo disso, porque eles não traziam isso como uma ideia só como poemas. Eles traziam como uma vivência daquilo que eles viviam e aí traduziam em palavras. Não é ao contrário, você ter uma ideia, ficar filosofando sobre e depois tentar implementar na sua vida. É algo meio que automático. Por isso, práticas como o Tai Chi Chuan é uma prática que você vivencia isso, né? Você não fica tendo como uma ideia de ficar estudando essa parte da filosofia do deixar fluir. No momento que você se coloca para praticar, é uma prática que já exige uma presença, já existe você lidar com o seu corpo, com os desafios que você sente no seu corpo, e quando você perceber esses pequenos desafios, você vai lidar com esse modo de deixar fluir. Então, a primeira coisa é a gente entender qual é essa mecânica de a gente ficar enfrentando as coisas de frente e gerando problemas. Por que que isso acontece e a gente não consegue simplesmente deixar fluir? Primeiro, quando os eventos que acontecem na nossa vida, quando surge algum problema, né, que a gente classifica como algo ruim, um problema, no momento que a gente lida com esse evento, a nossa mente já classifica isso como bom ou ruim, algo que devemos evitar ou que devemos perseguir. Note que esse não é um mecanismo tão racional de você ficar pensando, fazendo os cálculos e aí coloca um rótulo. É um mecanismo automático, instintivo, né? Os instintos servem para a gente desde sempre fugir de ameaças sem ter que pensar muito sobre isso e já perseguir o que precisa ser de sustento, nutrição, sem também precisar ficar pensando muito sobre isso.
Então, a gente já tem alguns programas internos, alguns programas scripts de fábrica, e quando a gente rotula algo como ruim, como um problema, a gente já aciona mecanismos internos automáticos. Vou lutar ou vou fugir? Se você rotula algo como algo bom, então já existe um mecanismo interno de você ir em direção àquilo. Então, no momento que você rotula alguma coisa como um problema, existe o evento em si e existe essa barreira daquilo que é um rótulo que você projetou. E no momento que você faz isso, você não lida mais com o problema em si. Você lida com o rótulo. E para lidar com o rótulo, você não vai ficar pensando, você não vai lidar de uma maneira mais estratégica possível. Você vai acionar os seus mecanismos internos instintivos. É problema, eu enfrento ou eu fujo, né? De qualquer forma, você vai estar acionando o seu sistema nervoso autônomo simpático, que vai gerar tensão interna, vai liberar adrenalina, vai fazer a sua musculatura ficar mais ativa, e isso vai tender a tensionar o seu corpo, vai enrijecer, né? Porque é um perigo. Quando você tem um perigo, o seu mecanismo instintivo é enrijecer, é lutar. E esse é o mecanismo que faz com que a gente fique enfrentando esse obstáculo de frente e não consiga contornar. Quando você lida com rótulos de problemas, então você vai ficar sempre batendo de frente. Você tenta implementar esse ensinamento de fluir como a água, mas não dá certo, porque a ideia é boa, então eu vou contornar, mas a realidade que a sua mente está mostrando é um bloco. Um bloco você não consegue, você não tem tempo para ficar igual a água pingando, pingando, pingando até dissolver essa rocha. Você tem que enfrentar com força, é na porrada mesmo. É isso que o sistema instintivo está dizendo para você. Então, quando você percebe esse mecanismo da rotulação, não é que você vai tirar esse rótulo para lidar com a realidade tal como ela é. Na verdade, a própria percepção do seu mecanismo interno vai fazer com que esse bloco se dissolva. Você percebe que ele é uma ilusão, que é sua mente projetando esse rótulo. Quando você coloca algo como ruim, né, nessa rotulação, é bom ou ruim? Você classificou como ruim, você deixa de enxergar oportunidades. Porque, na verdade, nos ensinamentos taoístas, tudo é yin e yang. Tem pontos positivos, tem oportunidades e tem desafios. Então, quando você lida com blocos, você só tem problema. Quando você lida com a realidade concreta, você consegue ver que existem oportunidades, existem desafios. E dessa forma você lida com a realidade de uma maneira fluida. Então, a primeira coisa é tentar dissolver esses rótulos, esses blocos que você cria a partir da sua mente. E você dissolve isso a partir de olhar diretamente, relaxar e observar, isso é criação da minha mente. Então, a ilusão se desfaz. E aí você lida com a coisa como ela é. Então, para a gente implementar isso de fato, práticas como o Tai Chi Chuan já nos colocam nessa posição, nesse enfrentamento. Porque quando você lida com um problema muito grande, é difícil você implementar isso. Então, em vez de lidar com um problema desse tamanho, lide com problemas menores. Lide com pequenos desconfortos no seu corpo, e o seu corpo é o principal indicativo daquilo que você está fazendo com a sua mente. Você começa a respirar de um modo diferente, a minha mente já está mandando comandos para o meu corpo, já está agindo de uma maneira diferente. Você consegue perceber tensões no seu corpo, estava relaxado, ok, agora estou tensionado, a minha mente já comandando essa relação corpo e mente. Então, aprender a relaxar é a primeira coisa que você faz para dissolver esses blocos. Você dissolve primeiro os blocos do seu corpo, os blocos de tensão. Então, praticando Tai Chi Chuan, você percebe, vai fazer um movimento, vai ficar numa postura, tem tensão, tem uma relação, então, entre a sua mente e o seu corpo. Você aprende a soltar, liberar essa tensão. Você está segurando alguma coisa, então você solta. Vai fazendo um movimento, tem um desconforto aqui no quadril. Então, o que que é esse indicativo? Uma dor não é algo para você rotular, opa, problema, vou enfrentar. Não, já sabe, né? Encontrou uma tensão no seu corpo, você tensiona, gera mais dor ainda. Então, a mecânica é relaxar. Então, em vez de ficar produzindo rótulos e enfrentamentos, você observa e tem a dor como ela é. Vai ter, então,
oportunidades e desafios. A dor, no primeiro momento, é um desafio. Opa, o que eu vou fazer com isso? Vou contornar, como a água, né? Você não vai tensionar, mas sim você vai se movimentar, encontrar um modo que isso possa fluir de uma maneira a não produzir esse desconforto. Então, ajustar a sua postura é um ensinamento. Não é o professor que vai saber como o seu corpo internamente deve ser ajustado. É você, a partir do sinal da dor, conseguir encontrar a postura mais confortável. E aí você deixa fluir. E aí você vai perceber outro bloco no seu corpo, um bloco de tensão, um bloco de dor. Aí você aprende a soltar, a dissolver. Então, você vai lidando com isso, com esse desconforto, com esses blocos, dentro do seu próprio corpo, aprendendo a fluir como a água no seu próprio corpo. E aí, quando você encontra os desafios externos, primeiro começando, né, com desafios menores, você vai aprendendo então a dissolver, a contornar, a lidar de uma maneira mais leve, observando de uma maneira mais imparcial, né? Quando você não coloca um rótulo entre você e o fenômeno, o evento, então você lida com ele diretamente. Lidou de forma direta, então já existe um fluxo. Existindo fluxo, já existe oportunidade e desafios. E aí então você segue contornando, buscando as oportunidades. A partir dos desafios, você vai vendo, esse é um caminho que leva ao desconforto, leva a um prejuízo. E do outro lado, então existe uma oportunidade. Então, isso é um modo de você contornar, seguir a sua vida de uma maneira a praticar o Wei, a não ação e ao fluir com a vida. Começando com o seu corpo, pouco a pouco, implementando isso com os desafios externos, que são, talvez, ah, não são mais difíceis do que os desafios internos. Só que os desafios internos, muitas vezes, a gente não consegue ver porque a gente está sempre exteriorizando a nossa visão. Então, a gente tem que lidar primeiro com isso no nosso corpo.